Apocalipse, capítulo de número 2. Aleluia. A partir do versículo de número 8. Do versículo 8 até o versículo 11, nós vamos compartilhar este momento, que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao teu coração. É glorioso quando nós estamos na presença do Senhor. Tudo que tem acontecido aqui, desde a primeira oração, a primeira meditação da palavra, nos faz ver a importância do alimento que nós necessitamos. Bom é louvar. Eu até sou suspeito porque gosto muito de música também, mas o Senhor tem o alimento sólido através da palavra. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. É a segunda carta à igreja de Esmirna. Diz assim a palavra: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem, do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Repita comigo esse ser fiel, amém? 1, 2, 3. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pai querido, que teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, porque somos apenas vasos de barro nas tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito possa, Senhor, nos capacitar para que possamos compartilhar com a tua igreja aqui reunida a tua palavra, o teu alimento, aleluia, que nutre as nossas vidas de uma maneira especial, e que mais uma vez possamos, ao meditarmos nesta palavra, entendermos a dimensão do que representa sermos fiéis em qualquer circunstância. É o que nós pedimos no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quando estávamos meditando no decorrer desse dia sobre que palavra estamos compartilhando, e o Senhor me trouxe a lembrança desta palavra que foi ministrada em maio do ano passado, para ser exato, dia 30 de maio do ano passado. E o Espírito Santo trazia ao meu coração que nesta noite a minha e a tua esperança vai ser renovada. Aleluia. Não importa a circunstância, não importa aquilo que estejamos passando, mas que nós possamos, meus queridos, entender que a luz do que aí fora parece, para Deus é totalmente diferente. E nós vemos que esse exemplo da igreja de Esmirna nos faz meditar na dimensão do amor de Deus e do cuidado. E aqui você pode observar que todas as cartas das 7 igrejas, ele vai se dirigindo ao anjo da igreja, com o propósito de ele ser o quê? Um portador, um emissário, um mensageiro daquilo que Deus queria tratar com aquela igreja, e ao mesmo tempo também mostrar, porque também, como nos tempos de hoje, há uma peleja que se levanta contra a igreja do Senhor Jesus, contra a igreja que está firmada. Mas o que o Senhor diz nesta noite: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aleluia.
Irmãos, nós vemos aqui, quando fala o termo, sem as tuas obras, tribulação e pobreza, mas ele diz lá entre parênteses, mas tu és rico. É interessante que aqui, essa palavra pobreza, que deriva do grego ptocheia, né, que significa não possuir nada, né? Então diz o relato, o contexto dessa palavra, que a pobreza dos cristãos lá naquela cidade, naquela igreja de Esmirna, era geral. Economicamente não havia recursos, mas Jesus tinha dito que eles eram ricos espiritualmente. Então a prosperidade de uma igreja, aleluia, é a riqueza espiritual. Não é a formosura do templo, que não é proibido termos isto, mas a riqueza espiritual, ela que faz a diferença. Por isso que o nosso objetivo, quando nós buscamos alguma prosperidade, essa prosperidade tem que ser a espiritual, porque diz Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus queridos, você que vê, note que o contraste de Esmirna com a igreja de Laodiceia é totalmente oposta, porque Laodiceia tinha grandes riquezas materiais, mas espiritualmente era desgraçada, miserável e pobre. E o que o Espírito Santo nesta noite nos traz aqui é para que nós não sejamos pressionados pelo novo modelo de hoje, que quer definir riqueza pelo que esses olhos veem. Mas o que o Espírito Santo nesta noite nos traz, e aqui já falando no meu coração, falava acerca do que tesouro nós devemos guardar. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 20, não precisa abrir, acompanhe depois se você quiser, te passo as referências. Mateus 6,20 diz assim, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Aleluia. Tiago capítulo 2, versículo 5 também diz assim, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Então, meus queridos, nós vemos que a riqueza espiritual, ela nos dá a condição de enfrentarmos a situação adversa, na questão humana, na questão financeira. Mas o que é relatado acerca desta igreja é que esta riqueza, aleluia, era maior. E nós vemos aqui com Laodiceia e outros exemplos como era totalmente oposto a isso. Você vai ver no decorrer disso, porque o contexto desta igreja de Esmirna é em Éfeso, e nós vamos ver como é importante nós termos a visão. Hoje nós vemos, falando do nosso meio, o meio evangélico, há uma dualidade de interpretações, pelo menos, no mínimo duas interpretações diferentes, acerca do que é prosperidade, acerca do que é direção de Deus. E que nós vemos aqui que o alerta que Deus dava também, transmita para a igreja, para não temer, independente do que iria padecer, perseguição, julgamento. E assim é na minha e na tua vida pessoal. Quantas vezes nós somos julgados, mal interpretados, e olham pelo que é aparente, mas nós vemos a dimensão do Senhor, ver o trabalhar dele, quando nós estamos usando o que é a ferramenta, aleluia, da palavra. Como é importante isso, como é importante nós nos determos. E aqui, de uma forma muito profunda, o Espírito Santo está ministrando ao meu e ao teu coração. Qual é a realidade das coisas? Talvez você esteja passando por situações onde está sendo estabelecido também o julgamento. Aqui nesse caso é sobre a igreja
comparado àquela cidade, mas às vezes no nosso dia a dia nos é medido. Olha, quantas vezes se estabelece o julgamento, olha, não tem alguma coisa errada, não, já era para ter acontecido isso na vida de A, na vida de B, mas o que o Espírito Santo está dizendo nesta noite para mim e para você: não temas, no meu tempo eu vou te exaltar. No meu tempo eu vou te exaltar. Aleluia. Irmãos, e nós vemos que a maior dádiva, o último versículo diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, e o que nós queremos é estar com o Senhor. Aleluia. Quando a trombeta soar, nós queremos estar indo com o céu, para o céu. Aleluia. E nós vemos que se permanecermos fiéis, não nos conformando com este mundo, mas nos renovando pelo Espírito Santo, nós vamos triunfar. Aleluia. Por isso que nesta noite o Espírito Santo, ele fala para mim e para o teu coração: eu sei as tuas obras e tribulação, e de aparente pobreza, mas o que o Espírito Santo diz nesta noite para mim e para você: que eu e você somos ricos. Aleluia. Porque temos um penhor maior, a esperança da salvação, a certeza daquilo que nós vamos herdar. E nós vemos que lá em Apocalipse, também no versículo, no capítulo 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia. E aí diz que somente o vencedor escapará, vencedor fiel. Aleluia. É aquele que, mediante a graça do nosso Deus, recebida através de quê? Da fé que nós temos em Jesus Cristo. É através da fé que nós recebemos isso. Aleluia. E experimentamos o novo nascimento. Aleluia. E se permanecermos fiéis, aleluia, vencendo o pecado, aleluia, o mundo e Satanás, nós vamos ser mais do que vitoriosos. Por isso que quando ele estava dizendo: olha, eu sei as tuas obras, tribulação, perseguição, problema, mas tu és rico. E diz mais: é a blasfêmia dos que se dizem e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Irmãos, até aquele dia que soar a trombeta, eu e você seremos confrontados, ou numa situação isolada, ou como igreja. Mas, irmãos, o que o Espírito Santo diz nesta noite para mim e para você: permaneça fiel. Aleluia. Permaneça fiel. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos aqui dentro desse contexto, cercado de muita oposição, com certeza estimo, diante de apostasia que já aconteceu naquele tempo. Mas a palavra diz que aquele que é vencedor, aquele que é fiel ao Senhor, ele se recusa a tomar esta forma. E conformar-se com o mundo é tomar a forma. E a impiedade que acontece, meus queridos, é uma realidade até dentro do nosso meio evangélico. Há uma impiedade que atua. Por quê? Porque há um espírito de engano que tenta confundir. A apostasia é uma realidade, porque às vezes nós imaginamos que a nossa guerra é somente na questão contra o mundo em si, o próprio inimigo, que temos essas duas situações, mas esta impiedade que vem investir aqui, e às vezes nos surpreende. Mas como? Mas é justamente por nós tomarmos uma decisão de permanecer fiel, é que vai vir a investida, vai vir a situação de rebelião, de divisão, confusão de mente, situações, cercos, querendo o quê? Impedir de nós permanecermos, aleluia, nesta posição. Mas o que o Senhor manda dizer nesta noite para você e para mim: permaneça, aleluia, permaneça cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu. É interessante que independente da impiedade, a Bíblia diz que Ele ouve e atende
aquilo que o Espírito diz às igrejas. Então, o que nos conduz, que conduz esta igreja, ou qualquer outra igreja aqui, é o Espírito Santo, dizendo para a igreja, aleluia, e aí permanecemos fiel, aconteça o que for. Nós estamos vivendo no nosso meio evangélico achismos. Eu acho isso. Eu acho que deveria ter acontecido isso na vida da igreja tal, ou na vida do irmão tal, da irmã tal, e de repente se estabelece um julgamento e não se consulta o Espírito Santo. Esta é uma realidade nos dias de hoje também. Mas aquele que é fiel ao Senhor, ele permanece, e ele, aleluia, aceita somente o padrão de Deus. Ah, mas eu acho isso. Ah, mas tem que acontecer assim. É interessante, meus queridos, que esses dias eu acompanhei pela internet uma igreja que está completando 75 anos. Uma Assembleia de Deus, muito antiga, desde 1947. E a igreja hoje tem uma catedral que cabe 3, 4 mil pessoas, enfim, o ministério cresceu. Mas é interessante que o pastor presidente está há 20 anos à frente desse ministério. A igreja tem 75, então ele assumiu aos 55. Ele relatou das investidas, dos achismos, das situações que acontecem no meio dessa impiedade que ela investe em qualquer igreja, principalmente a que estiver comprometida com a palavra e com a santificação. Mas é interessante, meus queridos, que o que tem feito permanecer, chegar, é permanecer fiel. E aquilo, coincidentemente, estamos há 20 anos com o ministério, e esse pastor está ministrando essa igreja há 20 anos. E nós passamos a entender aqui o que o Espírito Santo quis dizer para esta igreja: olha, aconteça o que for, se levante o que for, permaneçam fiéis, em unidade, como corpo, não deixando as circunstâncias desviar do caminho. Então nós vemos que a igreja fiel, como é relatada aqui, ela aceita somente o padrão de Deus para a vida cristã, mas revelado aonde? Na palavra. O que está aqui é a nossa regra de fé e prática. Então, a palavra diz que nas igrejas do nosso Deus, o vencedor, e somente aquele que vai vencer, ele vai desfrutar de comer da árvore da vida, não estará sujeito ao dano da segunda morte, receberá também o maná escondido e um novo nome no céu. Aleluia, aleluia, que coisa tremenda. Há um novo nome para mim e para você no céu. Aleluia. E a nossa esperança, o nosso foco tem que estar nisso, não das coisas temporais, irmãos. Nós vemos hoje uma grande parte da nação evangélica enferma, dependendo de situações para se posicionar, se desculpando com coisas para justificar o fato de não ter um posicionamento. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo, aleluia, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. É interessante que diz que aquele vencedor, ele também terá autoridade sobre as nações, e o seu nome será colocado no livro da vida, aleluia, e não será removido, aleluia. Será honrado pelo Senhor Jesus Cristo, diante do Pai e diante dos anjos. É isso que nos espera, queridos. Por isso que o Espírito Santo nesta noite diz para mim e para você: não temas, não temas das coisas que hás de padecer. Por isso que a Bíblia diz: não esteja ansiosos acerca de coisa alguma, acerca do amanhã, mas o importante é permanecer fiel. Então o recado para aquela igreja, através do anjo da igreja que o Senhor dava, é para estar o quê? Posicionado. No início diz assim, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e o que reviveu. Então o que o Espírito Santo diz nesta noite é que tem situações, áreas
que aparentemente como se estivesse morto na minha e na tua vida, mas o Senhor está dizendo que vai reviver. Aleluia, alegria, renovo, arabacantas, e vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, meus queridos, como é importante nós atentarmos para a palavra do Senhor. Aleluia. É interessante que a promessa também é que permaneceremos com Deus no seu templo. Aleluia. E teremos sobre nós o nome do Senhor Deus, de Cristo, da Nova Jerusalém. Estaremos envolvidos nesta glória tão tremenda, e de lá nunca mais sairemos. Oh, que esperança! Você percebe? Tudo isso que estamos passando aqui, esta leve e momentânea tribulação, diz na palavra, ela produzirá um peso eterno de glória. E diz mais aqui, que o segredo, aleluia, da minha e da tua vitória é a morte expiadora de Cristo. Aleluia. Seu próprio testemunho fiel, meu e seu, acerca do Senhor Jesus, e a perseverança até a morte. Tem outro versículo também de Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem quer vida? Eu quero vida com Jesus, vida no céu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. 1 João no capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Por isso que ela tem que estar, o quê? Em constante atividade. Se nós deixamos a fé e começamos, se o Ismael deixar a fé de lado e começar a querer usar o seu natural, o seu intelecto, o seu conhecimento, não vai chegar a lugar nenhum. Assim somos cada um de nós, meus queridos. Diz que a vitória que vence o mundo é através da fé. Você tem alguma causa? Algo te incomoda? Algo te preocupa? Aleluia. Exerça a tua fé, e você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Que é interessante que o que Deus quer definir, e nós devemos notar: ou vencemos o pecado, o mundo e Satanás, ou somos por eles vencidos. Quer dizer, o posicionamento que a igreja, que eu e você temos que ter, aleluia, ele é necessário. Não existe o neutro, assim como não existe, para a gente poder entender isso, o crente no meio do muro, que ele é mais ou menos, ou é sim ou não. A Bíblia diz que passou disso é procedência maligna. E o que o Espírito Santo traz nesta noite é um divisor de águas, para que nós possamos nos posicionar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não estejamos neutros, e vivemos isso. Temos um número incontável de cristãos vivendo isto, descompromissados com palavra. Diz que congregar está fora de... não precisa. Deus quer meu coração. Corpo é corpo. Eu vou perguntar para vocês: o corpo, ele é corpo quando fica a mão em casa e o resto aqui? Não, é todos juntos. Então a igreja corpo, ela se reúne aqui. A igreja corpo está aqui. Por isso que o princípio da palavra, e aquela igreja, com certeza, a riqueza que ela tinha também é porque ela era fiel. Ela tinha comprometimento com a palavra e com a prática dessa palavra. Como o salmista disse: uma coisa pedi e a buscarei. É interessante, meus queridos, que naquele tempo Domiciano levantou contra a igreja e culpou o ensino de Roma aos cristãos. Então a perseguição que vinha de lá, hoje pode não ser da mesma coisa, mas vem querendo minar. Mas é interessante que essas 7 cartas que nós vemos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, elas apontam para o perfil de hoje, século 21. O que acontece?
há tendências de ter dentro de uma mesma igreja uma tendência para ter 7 tipos de igrejas. E aí nós vemos que o alerta que Deus dava para esta igreja de Esmirna: olha, permaneça nesse propósito, permaneça nesse propósito, não importa as perseguições, as tribulações, porque hoje nós vemos, há situações mesmo de erros humanos, de líderes, de ministros, mas também de um outro lado há esse descompromisso com as coisas. Tudo é prioridade na questão estabelecida as proporções, há um equilíbrio entre isso. Mas você percebe que aqui o que o Espírito Santo estava dizendo para aquela igreja: olha, não importa que o julgamento que tenham sobre vocês, igreja de Esmirna, seja de aparente humilhação, mas eu tenho me agradado. Que o Espírito Santo diz nesta noite para mim e para você, que ele tem se agradado de você. E o que nos importa é isso, não é o que os outros acham. Se você sair, você vai ver várias opiniões. Eu acho que a igreja acha que tem que ter mais pessoas. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, mas não tem um grande coral ainda, e isso e aquilo e outras coisas, mas eu acho isso, eu acho aquilo. É um monte de achismo. Mas por quê? Isso é fruto de quê? Do perfil de hoje. Então nós vemos a análise, é isso, que as 7 cartas daqui de Apocalipse, elas vão em direção para a igreja de hoje. É interessante que aqui, olha bem a característica da igreja de Esmirna: sofredora, perseguida, dificuldades financeiras, pobre, difamada e aprisionada. Essa era a característica da igreja de Esmirna. Mas tinha uma coisa: ela é fiel à palavra. Aleluia. Você percebe como é importante isso? E isso tem feito, meus queridos, uma coisa, já que estamos aqui em ministério e família, não temos visitantes, não crentes principalmente, irmãos, isso tem minado a vida espiritual e o ministério de muitos. Estão por aí, ou estão em casa, sem rumo, sem direção, esperando acontecer algo mirabolante, algo majestoso. Enquanto isso não acontece, não sirva a Deus. Então está quebrando o princípio da palavra. É interessante, meus queridos, que também dentro disso, Esmirna também vivia debaixo de rumores de morte. Por isso que o Espírito Santo se dirigiu ao anjo da igreja e disse: diga para eles, eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. Nesta noite, que o Espírito Santo traz para mim e para você, é para você não analisar aquilo que você está passando, ou aquilo que você foi julgado, mas o Senhor está dizendo: você é rico. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Que privilégio tremendo nós temos, meus queridos. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É permanecer. Mas também sermos o que? Sal da terra e luz do mundo. Se você tem alguém que você possa, no bom sentido assim, contaminar, dizer: olha, volte para a palavra, viva a palavra. Aleluia. Esse contraste da igreja de Esmirna, uma igreja pobre numa cidade rica. Dá para vocês imaginarem a oposição que tinha nisso, a dimensão do que envolvia. Então havia isso, gerava o quê? Uma inimizade. Dizia: mas como? Essa igrejinha aqui, nós somos um lugar, aqui uma cidade próspera, essa igrejinha aqui, era esse tipo de perseguição que tinha, julgamento, porque essa cidade era considerada a mais bela da Ásia Menor, e era reconhecida como a flor da Ásia. Então eles diziam: mas
que essa igreja está fazendo aqui? Nós somos muito melhores do que eles. Você percebe como muitas coisas se encaixam aos dias de hoje? A interpretação, aquilo que muitos às vezes veem, e principalmente não fica só nisso, eles pensam e tentam influenciar. As pessoas não se resolvem espiritualmente, não param em ministério, não se definem e ainda querem influenciar. Mas o que Deus dizia para aquela igreja, diz para nós: permaneça. Permaneça. É interessante, meus queridos, que Esmirna, naquela cidade, possuía muitos templos formosos, mas porém de origem pagã. Casas formosas, torres, realeza, tinha uma magnífica arquitetura, mas eles tinham o quê? Templos consagrados a deuses pagãos, como Apolo, Zeus, Afrodite e outros. Interessante que atualmente chama-se Izmir, este lugar, né? Que é na Turquia asiática. Mas é interessante, meus queridos, que nós, olhando esse contexto, nós vemos hoje, como nos dias de hoje, tem alguém procurando algo famoso. Aqui havia essa oposição, porque aqui é o lugar mais belo, essa igreja aqui. Então, o julgamento disso. Por isso que, com muita propriedade, eles: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vivemos num tempo, meus queridos, onde muitos estão ouvindo, mas estão surdos. Surdos em relação ao quê? Ele consegue ouvir e assimilar aquilo que não é bom, aquilo que é fofoca, aquilo que é distorção, aquilo que é fermento, e o que é bom não absorve. Mas o que Deus estava dizendo para aquela igreja, diz para mim e para você nesta noite: ser fiel até a morte. Aleluia. E dar-te-ei a coroa da vida. Bom, meus queridos, nós não temos que provar nada para ninguém. Aquela igreja, embora pobre segundo a visão humana, mas ela também não tinha que provar nada. E aí é que o Espírito Santo estava dizendo: olha, estão dizendo que vocês são nada, mas eu estou dizendo: tu és rico. Aleluia. Oh, aleluia. Esse amadurecimento que temos que ir adquirindo até aquele dia. Nós vamos entender o que Deus fará ainda nesses últimos tempos. Deus vai confundir os que são usados como blasfêmia, os que se dizem ser, mas não são, mas são da sinagoga de Satanás. Espírito de Tobias, de Sambalate, de Gesem. Se você ir lá para Neemias, ele tinha uma obra a ser feita, e o que foi feito? Tentaram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vezes. E eu comento: olha, deixa isso daqui que é pequeno, vamos para tal lugar que lá está acontecendo uma apoteose. E Neemias permaneceu, aleluia, como Esmirna, na posição, louvando. O mistério de Deus, ele é tão tremendo. A eternidade vai dizer o que espiritualmente aconteceu neste culto. Você crê desta maneira? Estamos aqui menos de 20 pessoas, se não me engano, pela minha contagem, acho que é 14 adultos e 3 crianças. A eternidade vai mostrar o propósito desta reunião onde não faltou lugar para sentar, tem bastante lugar, onde não tem agito e movimentação,
que muitas vezes nos tira até do espiritual, porque a expectativa, né? A expectativa. Eu me recordo que há 2 ceias ou 3 ceias atrás, o Senhor começou a derramar, mas no começo do culto a expectativa: cadê o pregador? Cadê o cantor? E de repente Deus começou a derramar. Aleluia. Então nesta noite, o mesmo Espírito está aqui. Você crê dessa maneira? E Ele quer completar esta obra na minha e na tua vida. Oh, glória a Deus. É interessante. Aleluia. O que Deus quer fazer aqui, Ele quer ressuscitar, reviver algo que na nossa visão está machucado, ferido. Ele quer curar. Aleluia. Ele quer curar. Basta nós abrirmos o nosso coração. E essa igreja, apesar das tribulações, da pobreza que era jogada em rosto, o Espírito Santo, aleluia, nesta noite, o mesmo Espírito, aleluia, está dizendo para mim: quem tem ouvidos, ouça. Então não vamos permitir, a partir de hoje, esses 39 dias que faltam para completar 20 anos, que seja 39 dias de restauração, de comprometimento na minha e na tua vida. Que vai começar uma semana, nós vamos só ver ou na quarta ou no domingo agora, né? Mas que nós possamos meditar depois dessa palavra com mais profundidade, e você vai entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer. É interessante, meus queridos, que quando nós olhamos para a palavra, aleluia, nós encontramos a resposta daquilo que precisamos. Estamos aqui desde as 18 horas reunidos, agora é 20 horas e 1 minuto. São 2 horas e 1 minuto que nós estamos dedicando a ouvir a voz do Senhor. Então que nesta noite, eu e você possamos refletir, a exemplo desta igreja de Esmirna, aquilo que realmente é precioso, e o que o Senhor falava para aquela igreja. Aquilo que eles acham lá fora que não vale nada, para mim é precioso. E é o que Deus está dizendo nesta noite. Aleluia. Você é precioso, você é preciosa, você foi escolhido, você foi escolhido. Aleluia. Que nós possamos, meus queridos, continuar desfrutando disso, não deixar a circunstância, porque fomos firmados na rocha. A rocha é Jesus. Há um versículo também que diz: olhando somente para Jesus. Sabe por que muitos têm recuado? Porque que têm deixado de olhar para Jesus e começam a olhar o que? O que está certo, o que está errado. Se estabelece juízo e de repente estão o que? Vagando sem rumo. Há um hino da harpa 283, pelos desertos errantes, vem-se a ouvir penas mil. Mas o que Deus estava dizendo para aquela igreja: aleluia, vocês estão no caminho certo, aleluia, vocês estão no lugar que eu coloquei, aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Pelo cuidado de Deus para conosco, aleluia. O hino 283 diz assim, ó: ama o pastor e as ovelhas com um amor paternal, ama o pastor seu rebanho com um amor sem igual, ama o pastor ainda outras que desgarradas estão, e comovido as procura por onde quer que elas vão. O coro diz assim: pelos desertos errantes, vem-se a ouvir pelas mil, ele ao achá-las nos ombros leva-as de todos ao retiro. Porque Deus diz para essa igreja de Esmirna: vocês estão no meu aprisco, vocês estão guardadas por mim. E é o que nesta noite o Espírito Santo diz para você. Feche teus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra ela tem produzido aquilo que necessitamos, porque muitas vezes nós não sabemos pedir,
Nos falta, às vezes, em algumas situações, um discernimento, mas que o Teu Espírito possa, Senhor, continuar ministrando aos nossos corações, que possamos ter entendimento e vivenciar na nossa caminhada cristã aquilo que representa, Senhor, aleluia, a Tua direção, o Teu querer, assim como foi na igreja de Esmirna, que nós estejamos, Senhor, dando ouvido, aleluia, ao que o Teu Espírito está dizendo para nós, igreja do Senhor. Pai querido, nós Te louvamos, Senhor, porque esta palavra tem sido ministrada aos nossos corações e tem nos dado condição de nós triunfarmos, Senhor, porque aqui está dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pai querido, nós cremos que apesar do processo que passamos, naquela situação, talvez alguns foram até colocados na prisão, foram tentados, aleluia, mas também estava dizendo aqui na Tua palavra que esta tribulação tinha um tempo determinado, 10 dias. Pai querido, eu tenho certeza que nesta noite, se alguém está aqui passando por uma situação de tribulação, aleluia, o Senhor também dará o mesmo sinal e a mesma vitória. Oh Pai querido, que possamos vivenciar, Senhor, neste bom combate, o combate da fé, e sabemos, temos esta convicção que aquilo que passamos é uma leve e momentânea tribulação que produzirá um peso de glória. Nós Te glorificamos nesta noite, como igreja, estamos aqui em família, e o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos dar, aleluia, a convicção daquilo que nós faremos, aleluia, ainda antes do arrebatamento, Pai querido, que possamos frutificar como igreja. A Ti seja honra, glória e louvor para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que esta palavra possa falar mais ao teu coração. Nós, para encerrarmos, vamos cantar o hino 186 da harpa cristã, e depois estaremos agradecendo a Deus. Que o Senhor abençoe você que verá também esse vídeo. Tenha certeza que o mesmo Deus que falou conosco, Ele continuará falando contigo. Medite nesta palavra, aleluia. Se você não tem ido para a igreja, vá para a igreja, porque o Senhor tem renovo para mim e para a tua vida. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus com este hino.
Esta é a nossa caminhada de valor em valor. Aleluia. Irmãos, quarta-feira, nosso culto da semana já será a quarta-feira, já, né? Estamos já completando um mês, né? Deste retorno, e o Senhor tem abençoado a cada culto. Então, 19h30 estaremos aqui quarta-feira novamente. E o que teremos no domingo que vem? Ceia. É a nossa quinta ceia já aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então a quinta ceia. E já retornaremos com o ensaio normal, aula de canto às 15h30, certo? Na sequência, o ensaio, né, dos corinhos, dos hinos congregacionais, e o avulso também, que nós vamos cantar para ser também o hino avulso também. Bem, então, próximo domingo às 15h30 estaremos aqui. Quarta-feira, o culto às 19h30, e vamos continuar anunciando o Senhor. Pastor Oliveira, faz a oração agradecendo, depois eu ministrar a bênção. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus porque foi um culto maravilhoso que prestamos a Deus, né? Ao Senhor Jesus, e agora só nos resta agradecer por essa maravilha que Ele nos proporcionou. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por mais uma noite na Tua presença, te louvando, te glorificando, Pai, e creio que sairemos aqui abençoados, cheios da Tua unção, do Teu poder, Pai, e que o Senhor nos dá uma semana de vitória, uma semana de livramento, de paz, de saúde, de alegria, de prosperidade. Uma semana que o Senhor nos dará livramento dos acidentes, do roubo, do assalto, da bala perdida, do homem fraudulento e justo, meu Pai. Proteja os nossos lares, os nossos vizinhos, os nossos carros, as nossas conduções, Pai. Faça, meu Deus, o Teu mover nas nossas vidas, Pai. Abençoe aqueles nossos entes queridos que estão presentes, aqueles que estão distantes, aqueles que não puderam vir, Senhor. Dai uma semana de vitória, abençoa o nosso trabalho, abençoa todos aqueles que te buscam, que te querem mais uma vez a Ti, Senhor. Toca no coração, que o Espírito Santo venha trabalhar nessas vidas, Pai. Nos leve para casa debaixo da Tua unção, Pai. Dá-nos livramento e nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, contigo e todos. Amém. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do seu Santo Espírito seja com o povo de Deus, e o povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe, uma semana abençoada.